O corpo humano pode ser muito complexo, mas muitos acreditam que fomos criados à imagem de um ser perfeito. Mas se somos tão perfeitos assim, então por que temos apenas um conjunto de dentes quando adultos? Por que nossas costas doem o tempo todo? E para que servem os mamilos masculinos? É claro que dos pés aos globos oculares, nossos corpos são repletos de gambiarras evolutivas. Felizmente eu elaborei uma lista realmente reveladora, que aborda todas as falhas e possíveis correções dessa anarquia anatômica. A bochecha. Não existe ser humano vivo que nunca mordeu por acidente o interior de sua boca, e é um dos ferimentos mais frustrantes que você pode sofrer. Leva uma eternidade para curar. Você não tem como cobrir de verdade e é facilmente irritado por alimentos cítricos e salgados. Mas se você acidentalmente voltar a morder, então esse é um outro mundo de dor. Mas por que a evolução colocou nossa bochecha grande e rechonchuda ao lado de alguns dos músculos mais fortes e ossos mais afiados do corpo humano? Bem, é tudo sobre nossas dietas. O músculo da bochecha foi originalmente projetado para manter a comida na boca, enquanto você mastiga. Como os humanos evoluíram para consumir matéria vegetal, o que requer uma mastigação mais completa, as bochechas são mais espaçosas para manter a comida no lugar, enquanto está sendo moída. Os carnívoros, por outro lado, têm bochechas muito menores, pois tendem a arrancar pedaços pequenos de carne e engoli-los de uma só vez. É por isso que você nunca vê leões ou tigres mordendo sem querer o interior de suas bocas. Então, qual é a solução para esse problema? Bem, que tal um pouco de proteção nas bochechas? Se os humanos desenvolverem uma pele um pouco mais dura no interior de suas bochechas, vai ser muito mais difícil se machucar com uma mordida errada. E você ainda vai poder mastigar o quanto quiser. Ou isso, ou todos nos tornamos carnívoros. Mas duvido que os veganos gostem dessa ideia. Uma faringe de dupla função. Você um dia estava comendo e conversando com seus amigos, quando de repente você começa a engasgar com a migalha que caiu do jeito errado. Esse irritante evento de dar água nos olhos se deve a um design ruim do nosso corpo. Veja, a sua traqueia e esôfago, também conhecidos como traqueia e tubo de alimentação, se abrem ao mesmo tempo. Isso é chamado de faringe, que então leva à sua laringe, também conhecida como caixa de voz. Para manter a comida fora da traqueia, uma pequena aba chamada epiglote cobre reflexivamente a abertura da faringe, sempre que você engole. Parece um design bacana. No entanto, às vezes a epiglote simplesmente não é rápida o suficiente. Então, se você estiver falando ou rindo enquanto come, a comida pode escorregar e ficar alojada em sua traqueia, fazendo você engasgar. Às vezes é um pouco desconfortável, mas só nos Estados Unidos, cerca de 5.000 pessoas por ano morrem de asfixia, e tudo por causa dessa falha mortal de design. Então, qual é a solução para esse problema sufocante? Bem, mover a laringe parece um começo. Se nossa laringe estivesse ligada exclusivamente ao nariz, poderíamos respirar e comer através de 2 tubos independentes. Mas há um pequeno problema. Iríamos perder a habilidade de falar. Porém, se aprendermos como as baleias, cuja laringe também está localizada em seus respiradouros, poderíamos nos comunicar através do canto das baleias. Ou isso, ou então poderíamos desenvolver uma nova linguagem baseada em espirros. Antes de continuar com o vídeo de hoje, gostaria de dar uma dica bem legal para quem quiser ter uma renda extra de casa. A Binomo, uma plataforma de transações online para maiores de 18 anos, onde através da análise do gráfico você vai ver se ele tende a subir ou descer. Lembrando que também existe o risco de perder capital. A Binomo é um aplicativo simples para realizar transações, e o saque é feito num período de apenas alguns minutos, até 3 dias para sua conta bancária ou carteira digital PayPal. Você pode usar inúmeros tipos de ativos, mas hoje vou demonstrar em minha conta real como fazer uma transação. Eu escolhi a opção de cripto e investi R$40. Se minha previsão for correta, vou ficar com R$ 73,20. E olha só, previsão correta mais uma vez. A Binomo quer ajudar a investir o seu dinheiro. E pensando nisso, disponibilizaram para você nesse link aqui na descrição uma conta demo. E não é só isso. Utilizando o meu cupom, você vai duplicar o seu primeiro depósito. Ou seja, colocando o mínimo de R$40, você vai receber 80. Ou colocando 100, vai receber 200. E assim por diante. Sem falar nas inúmeras opções de depósito e saque. Eu já sou um binomista. E você? Um verdadeiro brainstorm. Podemos pensar que somos inteligentes, mas nossos grandes cérebros são, na verdade, uma grande bagunça. Como o resto de nossos corpos, nossos cérebros não se desenvolveram de uma só vez. Ao longo de milhões de anos, foi desenvolvido em etapas, com novas adições sendo construídas em peças mais antigas. Nesse sentido, é mais simples pensar nele como um projeto de construção centrado em uma casa antiga. As próprias fundações da casa são como seu cérebro primitivo, que controla os processos básicos de sobrevivência, como respirar, se alimentar e lutar.
Construído em cima disso, você tem uma estrutura principal da casa, que é como o nosso cérebro límbico. É aqui que muito da vida acontece, envolvendo nossos processos emocionais que nos permitem fazer coisas como brincar, socializar e aprender. E finalmente temos a grande reforma para evitar que tudo desmorone, o que é chamado de neocórtex. Esse é o nosso cérebro racional, e é aqui que processamos conceitos avançados como lógica, previsão e retrospectiva. Mas como nada foi construído em conjunto, está longe de ser uma construção perfeita. Algumas partes podem entrar em conflito enquanto outras ainda estão em um estado de tentativa e erro. O resultado é uma série de processos mentais que não fazem sentido para os humanos, como depressão, mania e memórias não confiáveis. Então, como podemos consertar nossos cérebros quebrados? Infelizmente, isso não é possível, pois não há nenhum computador na Terra como o cérebro humano, pelo menos não ainda. O desenvolvimento da inteligência artificial é a tecnologia mais próxima que temos de uma mente de trabalho perfeita. Mas e se isso voltasse contra a humanidade como Skynet? Eu não sei você, mas eu assisti filmes o suficiente para saber como isso termina. Uma pelve problemática. Como se o desenvolvimento caótico de nossos cérebros já não fosse uma dor de cabeça o suficiente, seu tamanho também contribui para outro problema, reconhecidamente mais feminino, o parto. O canal do parto humano atravessa a pelvis de uma mulher. No entanto, tentar empurrar a cabeça grande de um bebê por esse espaço muito estreito torna o nascimento mais perigoso e doloroso do que qualquer outra espécie. Isso significa que há um risco muito alto de bebês ficarem presos durante o trabalho de parto. Na verdade, algumas estimativas sugerem que isso acontece em até 6% dos nascimentos em todo o mundo. Mas se for esse o caso, então por que as mulheres não têm pelvis maiores? Bom, se eles ficassem maiores do que já são, isso iria interferir na capacidade de andar ereto, o que dificilmente é uma boa ideia. Felizmente, cesariana está disponível para ajudar a mãe a ter o bebê através de seu abdômen, em vez de sua pelvis. Mas até essa alternativa é bem dolorosa, para não dizer cara. Sem um seguro nos Estados Unidos, uma conta de hospital para o parto natural é de cerca de $30 mil, e você pode aumentar para 50 mil se a mãe optar por uma cesariana. Então, que solução alternativa resta às mulheres que não querem quebrar o banco e nem seus corpos? A solução lógica seria o desenvolvimento artificial, o que significa criar bebês fora do útero, em uma câmara especial. No entanto, a ideia de combinar todos os ingredientes para fazer bebês em laboratório pode parecer como algo tirado de um filme de ficção científica. No entanto, os cientistas começaram a investigar essa solução, pois isso significa que a mãe poderia ficar inteira, enquanto a cabeça do bebê poderia crescer o tanto que fosse necessário. Isso que é uma solução fora do comum. O sacrifício da vitamina C. A vitamina C é essencial para manter o seu corpo saudável. É encontrada em muitas frutas e vegetais, mas a falta dela em sua dieta pode resultar em distúrbios digestivos, cicatrização lenta de feridas e até problemas de crescimento ósseo. Vendo o quão importante isso é, você pensaria que deve haver uma maneira de nossos corpos fazerem isso. E aqui está. Ou pelo menos estava. Junto com porquinhos da Índia, morcegos frugívoros e alguns primatas, os humanos são alguns dos mamíferos que inacreditavelmente perderam essa habilidade, essencial em um jogo de evolução de alto risco. Bem, antes de depender de alimentos cozidos e preservados, as dietas humanas eram pesadas em matéria vegetal crua, que é muito rica em vitamina C. Isso significava que quando os humanos nasciam sem o gene sintetizador da vitamina C, isso realmente não os afetava. Então, eles ainda eram capazes de prosperar. Mas é importante lembrar que essa mudança aconteceu há cerca de 61 milhões de anos. Mas hoje em dia estamos mais dependentes de alimentos processados do que de boas e velhas frutas e vegetais. Como resultado, cerca de 14% dos adultos nos países desenvolvidos agora sofrem dessa deficiência horrenda. Então, qual é a solução? Poderíamos desenvolver novamente esse gene sintetizador de vitamina D. Dessa forma, não teremos que vasculhar as informações do produto de tudo que comemos, apenas para garantir que nossos corpos não comecem a desmoronar. Um nervo laríngeo em espiral. Um dos melhores exemplos de design corporal ineficiente fica, por incrível que pareça, preso na garganta, ao redor de sua garganta para ser específico, na forma do nervo laríngeo recorrente. Essa sequência de fibras nervosas desempenha um papel vital na nossa capacidade de falar e engolir, pois fornece instruções do cérebro aos músculos da caixa de voz. Mas embora a distância do cérebro à caixa de voz seja relativamente curta, esse nervo percorre um caminho desnecessário e longo até o fundo da garganta e volta. Esse desvio caótico começa durante o desenvolvimento fetal, onde o nervo fica emaranhado com um pedaço de tecido, que eventualmente forma a sua aorta, um vaso sanguíneo próximo ao coração. Isso significa que é arrastado para baixo e forçado a dar voltas, em vez de fazer essa jornada super curta do cérebro para a caixa de voz e vice-versa. Pode parecer inconveniente em humanos, mas não somos os únicos que sofrem com esse design desviante. É só reparar no mesmo nervo no pescoço de uma girafa. Tem até 5 metros de comprimento, o que é mais de 3 vezes a altura de um ser humano. Isso é um desvio, entanto. Então qual seria a melhor maneira de redirecionar esse nervo? A solução mais óbvia começaria no útero. Em vez de se formar ao mesmo tempo, esse nervo devia se formar depois que o aglomerado de tecido da
veia principal se desenvolver na aorta. Isso vai evitar que ele seja arrastado, nos dando um atalho evolutivo. Alergias irritantes. O pólen deveria ser inofensivo para os humanos, mas para cerca de 8% dos adultos americanos, esse pó de flores é um pesadelo. Alergias como essa são reações de hipersensibilidade do corpo humano, em resposta a substâncias estranhas com as quais entra em contato. Estes podem variar de pólen e poeira a alimentos, picadas de inseto e até medicamentos. Embora possam resultar em reações leves como espirros e tosse, reações graves como anafilaxia podem causar inflamação no corpo, tanto que pode ser fatal. Essa é uma reação exagerada, insanamente desnecessária, a substâncias que não são totalmente prejudiciais para nós. Então, por que exatamente o corpo humano pode pensar que coisas como mariscos e picadas de abelha são ameaças mortais? Tudo se resume aos seus anticorpos. Essas são pequenas proteínas que se ligam a um tipo específico de substância estranha e sinalizam ao seu sistema imunológico para começar a trabalhar. Você nasce com alguns e é exposto a outros, o que significa que algumas pessoas simplesmente não têm alguns em específico. Isso significa que quando o seu corpo encontra uma substância misteriosa, ele entra em ação e aciona o sistema imunológico para atacar involuntariamente o próprio corpo. Obviamente, essa é uma grande falha humana. Então, qual seria a melhor maneira de corrigir? Bem, se todos os humanos nascessem equipados com todos os anticorpos que precisam, ninguém mais iria sofrer nas mãos de substâncias cotidianas. Toma essa, amendoim. Dor desnecessária. Por mais sombrio que pareça, a dor é a maneira que o corpo se mantém vivo. Ela pode ser aguda ou maçante, vazante ou constante. Mas em qualquer caso, quanto pior se sente, mais o seu corpo está tentando lhe dizer que algo está errado. Ou pelo menos deveria estar. Dor de dente, por exemplo, pode ser a pior. O menor buraco ou simples cárie pode causar uma dor excruciante, sempre que você come ou bebe, e pode levar a algumas noites horríveis sem dormir. Normalmente é causado por um acúmulo de pressão no dente, causado por uma infecção ou algo igualmente desagradável, mas dificilmente é fatal. Por outro lado, uma pessoa pode sofrer de câncer por anos com risco de vida, antes de qualquer tipo de dor aparecer. Na verdade, a maioria das pessoas nem sabe que tem câncer até atingir o 3º ou 4º estágio, muitas vezes fatal. Isso ocorre porque os tumores de câncer geralmente não têm nervos próprios. A dor desses tumores terríveis geralmente vem da pressão que eles infligem em qualquer nervo próximo. E quanto ao diabetes tipo 2, que ocorre quando o pâncreas, que não consegue produzir a quantidade de insulina para controlar o açúcar no sangue. Com o tempo, a tensão que isso coloca em seu corpo pode levar a alguns problemas sérios, e se não diagnosticado, pode ser fatal. E isso é muito ruim, visto que a Associação de Diabetes Americana estima que 30 milhões de pessoas têm diabetes tipo 2 e cerca de 70 milhões não são diagnosticadas atualmente. Isso é muito injusto, considerando a gravidade potencial dessas doenças. Então, qual seria uma solução justa para esse problema de dor? Certamente faria mais sentido para o corpo humano responder com dor excruciante apenas às condições que ameaçam a vida, em vez de coisas como problemas dentários. Afinal, perder um dente não é tão ruim quanto perder a sua vida. Problemas nos dentes. Agora vamos esclarecer uma coisa, mais especificamente, nossos dentes. Geralmente, os humanos têm 3 molares, em cada lado de suas mandíbulas superior e inferior. No entanto, há milhões de anos, quando começamos a ficar mais inteligentes, nossos cérebros e, consequentemente, nossas cabeças aumentaram drasticamente de tamanho. Isso significa que nossas mandíbulas ficaram mais largas e mais curtas, não deixando espaço em nossa boca para nossos molares posteriores. Hoje em dia, normalmente nos referimos a eles como dentes do siso ou sabedoria, embora não haja nada sábio na maneira como eles impactam dolorosamente nossas gengivas. Então, qual é a solução para esse problema de dentes? Bem, a solução mais fácil seria apenas se livrar deles. Na verdade, muitas pessoas já fizeram isso, e sem precisar de dentista. Cerca de 20 a 25% da população humana nasce com apenas 1 a 3 dentes do siso, e incríveis 35% nascem sem nenhum. Essa solução rápida é garantida para salvar o corpo humano de muita dor desnecessária, assim como a conta de dentista. Retrocesso de 2 conjuntos. Infelizmente, os dentes do siso não são os únicos problemas bucais que os humanos têm. E isso porque você nasce com apenas 2 conjuntos de dentes. Se seus dentes adultos forem arrancados ou sucumbirem à cárie, você não pode crescê-los de volta. Isso parece pouco evolutivo, especialmente quando você considera que outros mamíferos, como elefantes e cangurus, podem regenerar os seus dentes. Então, por que os humanos foram deixados de fora? Tudo remonta à evolução dos mamíferos, há cerca de 320 milhões de anos. Foi quando nossa biologia trocou intermináveis conjuntos de dentes que tinham a mesma forma e tamanho
por conjuntos de dentes com propósitos diferentes. Nesse sentido, os caninos foram usados para rasgar a carne, enquanto os molares foram projetados para moer a matéria vegetal. No entanto, a complexidade de seu design onívoro significava que seu crescimento constante poderia levar a problemas. Por isso, é mais fácil apenas ter um conjunto de dentes adultos, perfeitamente alinhados. Mas visto que a América gastou mais de 135 bilhões em atendimentos odontológicos só em 2018, manter esse único conjunto de dentes é um essencial bem carinho, não é? Então, como superar esse desastre odontológico? Bem, que tal irmos atrás dos cangurus mencionados anteriormente? Quando os dentes desses marsupiais saltitantes estão desgastados, eles crescem um novo conjunto na parte de trás, que migra lentamente para a frente e o substitui. Embora pareça uma solução engenhosa, transformar a boca humana em uma esteira rolante de dentes é uma ideia ridícula. Mamilos incômodos. Independente da forma ou tamanho do corpo, quase todo mundo tem mamilos. Mas se o seu objetivo principal é a amamentação, por que diabos existem mamilos masculinos? Além de serem perfurados, de algumas maneiras estranhas eu posso acrescentar, eles realmente não fazem nada. E em casos raros, a pequena quantidade de tecido atrás do mamilo pode ser afetada pelo câncer de mama. Então, se eles não servem para nada e são potencialmente perigosos, por que os homens têm esses mamilos sem sentido? Simplificando, os homens têm mamilos porque se desenvolveram no útero antes que os embriões se tornassem distintamente masculinos ou femininos. No momento em que o cromossomo Y entra em ação para distinguir um bebê como homem, seus mamilos já estão presos no lugar. Se for esse o caso, então qual é a correção? A solução mais óbvia seria ter todas as características reprodutivas como esses mamilos, formados após os cromossomos X ou Y entrarem no útero. Isso deixaria os homens com o peito liso e totalmente livres dos perigos. Olhando para trás. Mesmo se você tiver uma visão 100%, é provável que não veja o quadro inteiro. Isso porque os humanos nascem com um ponto cego natural. Você pode estar pensando, mas eu posso ver esse vídeo incrível muito bem. E eu concordo com você, mas a sua anatomia não. Veja, as retinas humanas são compostas de células fotorreceptoras, que detectam a luz e passam informações para nossos cérebros por meio de nossas fibras ópticas. No entanto, graças a uma adaptação antiga de nossos ancestrais, essas moléculas estão voltadas para trás em nossos olhos, o que significa que a luz deve viajar através de nossa fibra óptica antes de atingir o nosso fotorreceptor. Felizmente, a fibra óptica é transparente, mas se torna um problema quando todas essas fibras convergem em um ponto chamado nervo óptico. Como o nervo vai do olho ao cérebro, não há espaço para nenhum fotorreceptor atrás dele, o que cria um ponto cego. Mesmo que nosso cérebro compense isso, preenchendo o espaço em branco usando um campo visual do outro olho, ainda não é um design perfeito. Então, como poderíamos corrigir essa falha óptica? Bem, nós poderíamos seguir os passos, ou devo dizer, tentáculos, dos cefalópodes. Esses pequenos pegajosos como lulas e polvos têm olhos muito parecidos com os nossos, mas os seus fotorreceptores estão voltados para frente, o que significa nenhum design maluco e nenhum ponto cego. Mas se for para se parecer com isso, acho que um ponto cego não tem problema. Um problema nas costas. A coluna humana é uma completa bagunça, tanto que andar é um milagre. Quando nossos ancestrais simiescos andavam de 4 pelo menos a 3,6 milhões de anos atrás, suas espinhas eram curvas como um arco. Isso era para suportar o peso de todos os seus órgãos suspensos abaixo. Mas então eles começaram a andar eretos, economizando energia preciosa, gasta em busca de comida, enquanto liberavam suas mãos para usar ferramentas. No entanto, esse salto brilhante para o bipedismo fez com que nossas espinhas tivessem que se curvar para trás para que todos os nossos órgãos não se estendessem muito para frente, nos fazendo perder o equilíbrio. Mas então, para sustentar a cabeça, a parte superior da coluna tinha que se curvar na direção oposta. Essa mudança em forma de S pode ter nos ajudado a andar, mas colocou uma enorme pressão em nossas vértebras inferiores. Como resultado, alguns especialistas médicos estimam que até 80% da população vai sofrer de problemas nas costas durante a vida. Então, qual seria a solução mais lógica para isso? Bem, que tal voltarmos ao arco? Isso iria eliminar a necessidade dessas curvas problemáticas, nos devolvendo a um quadro simples, forte e sem dor. O único problema é que iríamos precisar andar de 4. Se mover assim pode causar alguns problemas no início, sem mencionar que você pode ficar doido. Se isso fosse o bastante para acabar com sua dor nas costas, você voltaria ao estilo de vida a 4 patas? Conta pra gente nos comentários. O defeito do pé. Quantos ossos você acha que compõem o pé humano? Não podem ser muitos, né? Afinal, a maior parte dele realmente não se move. Levando em conta nossos dedos e tornozelos, quantos você adivinharia? 12? 15? Na verdade, são 26. Essa estrutura esquelética insana torna o pé humano uma das partes mais complicadas do corpo. Mas por que exatamente foi feito dessa maneira? Bem, em nossos dias de primatas, esses ossos forneciam destreza extra para agarrar galhos nas copas das árvores, para que não caíssemos para a morte. Mas desde que nos tornamos bípedes, nossos pés se tornaram
tornaram mais planos e mais estáveis para suportar todo o nosso peso corporal. Nossos dedões dos pés, por exemplo, não são mais super flexíveis, e o arco do pé se desenvolveu para funcionar como uma espécie de amortecedor. No entanto, essa estrutura adaptada deixou nossos pés com muito espaço para torcer para dentro e para fora, de maneiras que não podem suportar. Isso nos deixa com tornozelos muito torcidos, tendinite terrível e dores nas canelas insuportáveis. Então, como ter um design mais sólido? Provavelmente algo como um pé de avestruz, que tem apenas 9 ossos. Esse pássaro que não voa se locomove correndo e andando como nós, mas os seus ossos do tornozelo e da perna são fundidos em uma estrutura que vai até o topo. Isso mesmo, esses não são joelhos dobrados para trás, são articulações do tornozelo. Esse design robusto e alongado reduz o risco de ferimentos, permitindo que atinjam velocidades incríveis de até quase 70 km por hora. É claramente o design que nós humanos precisamos, mesmo que pareça um pouco estranho. Joelhos ruins. O joelho é sem dúvida a articulação mais complexa do corpo humano. É o que os especialistas médicos chamam de ligação de 4 barras, o que significa que os ligamentos do lado de fora e de dentro do joelho trabalham juntos para dobrar a articulação em sua dobradiça. Mas apesar de ser muito complexo, não é tão flexível. Mesmo com todos esses ligamentos, o joelho só pode se mover em 2 direções, para frente e para trás. É um design ideal para tarefas como correr e caminhar, mas os esportes humanos foram além disso. Em muitos jogos e exercícios, somos forçados a torcer e virar as pernas de maneiras que desafiam a evolução. Isso significa que um passo errado, ou uma pancada na lateral do joelho, pode causar lesões devastadoras, como ligamentos rompidos, que podem exigir cirurgia para reparar. É por isso que é ilegal segurar ou acertar o joelho de um oponente de lado em todos os principais esportes, exceto o rugby. Mas considerando que é um jogo que começa literalmente esmagando as cabeças dos jogadores, duvido que lesões no joelho sejam a sua preocupação. Então, pelo bem do esporte, como podemos consertar esses joelhos fracos? Bem, se é mais flexibilidade que precisamos, por que não aprender com nossos quadris? Afinal, como diz Shakira, eles não mentem. Ao contrário de nossos joelhos, nossos quadris trabalham em uma articulação de bola e soquete, dando uma amplitude de movimento muito maior. Então vamos substituir a articulação do joelho por uma bola e um soquete. Dessa forma, podemos dizer adeus às incômodas lesões no joelho e olá para uma nova gama de movimentos na parte inferior da perna. E você, gostaria de experimentar algumas dessas atualizações anatômicas? E você conhece alguma outra falha no design do corpo humano? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!